Amém? Glória a Deus. Tá bom, sim. Enquanto você se acomoda, gostaria de encorajar você a abrir sua Bíblia. Colossenses é depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, 2 versos 28 e 29. Essa aqui deve ser a minha água. Irmãos, vocês não ligam não se eu beber aqui no bico? Fica mais prático. Nossa, pastor, que deselegante. Tudo bem, perdoe-me. Separei um título para essa mensagem: maturidade, abandonando a infância espiritual. Mais ou menos uma sequência do que eu ministrei domingo passado. Eu estou baseando isso aí no livro do John Stott, que é o Discípulo Radical. É um texto muito profundo, muito profundo, e a gente está ministrando esta palavra nessa direção, amém? Eu quero descobrir onde está isso. O Discípulo Radical de John Stott. John Stott é um teólogo considerado um dos maiores teólogos da atualidade moderna, e os textos dele, ou os livros que ele escreve, tem muito conteúdo, muito profundo e muito abençoador, amém? Antes de ministrarmos, vamos orar? Fecha os teus olhos, coloque a mão na altura do teu coração, peça a Deus que Ele fale contigo, faça a tua oração nesse momento. Eu não vou orar contigo, eu vou orar por você, orar pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Peça ao Senhor que fale ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença. Oramos com temor e tremor diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, ousadia no Espírito para ministrarmos tua palavra. Que o Espírito de sabedoria nos tome em tuas mãos e nos faça, Senhor, um instrumento habilitado pelo Senhor para a glória do teu nome, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Prepara nosso coração para receber tua palavra. Nós temos aqui vidas que têm uma expectativa esta noite, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos alcance com tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, amém? Lendo o texto de Colossenses 1, 28 e 29, está escrito assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo um homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Paulo está levantando um tema aqui muito importante. Eu ainda quero ler Gálatas 4,19, que diz assim, Gálatas 4,19, beleza? Ok. Meus filhos. É interessante quando Paulo usa a expressão meus filhos, ele não está com a ideia de ser pai de ninguém. Paulo está usando uma expressão amorosa, como um pai, ou eu muitas vezes como pastor, filho, que isso e tal. Não é porque eu quero ser pai de ninguém, nem Paulo queria ser pai de ninguém, tá? Alguns usam isso teologicamente para afirmar a questão de paternidade espiritual, essa coisa toda, mas na verdade Paulo está usando uma expressão de afetividade, uma expressão carinhosa, dizendo meus filhos, não com a pretensão de ser pai, amém? Então ele usa aqui, ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, amém? 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver alguns textos da Bíblia, para embasar bem essa palavra. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, a hora que tiver ok, você me avisa? Ok. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber,
não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está fazendo um paralelo aqui, mostrando o que é ser uma pessoa madura e o que é ser uma pessoa infantilizada na fé, na vida espiritual. Paulo tem a preocupação de escrever para uma igreja onde que ali se falava línguas, profetizava-se, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo se manifestavam de uma maneira muito ampla e com muita liberdade, porém aqueles crentes ainda eram carnais e não espirituais. Talvez você vai pensar e vai dizer, meu Deus, pastor, e nós somos o quê? Né? Pode ocorrer isso, na verdade. Então Paulo tem uma preocupação muito grande de formar cristãos maduros, cristãos firmes. Quando a gente olha o cenário do nosso país, o cenário cristão, os evangélicos de uma maneira geral, tem tanta meninice, irmão, tanto infantilismo, tanta falta de maturidade, que é impressionante. As pessoas estão na igreja, vão assistir o culto, eles nem vão cultuar, vão assistir o culto, e ainda estão procurando um lugar onde eles se adequam melhor, ou seja, onde sejam melhores tratados, mais pomposamente bajulados, e essas coisas por aí, que infantiliza a pessoa. Se você tratar o teu filho sempre como um bebezinho, sabe o que vai ser quando ele crescer? Um homem grandão, velho, porém infantilizado, porque quem faz isso com os filhos são os próprios pais. Então Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz, olha, eu quero que vocês sejam maduros, no texto que lemos de Colossenses, porém, eu não posso falar com vocês como maduros na fé, vocês ainda são carnais, vocês ainda vivem com ciúme, com inveja, com intriga, com coisas tão medíocres, e hoje está exatamente assim, a igreja está funcionando dessa maneira. Olha, eu tive que dar para vocês leitinho, porque vocês não estavam preparados para alimento sólido. Então Paulo, ele inicia a fala dele, e ele escreve isso para algumas cartas, lemos aqui aos Colossos, em Gálatas, em Coríntios, a igreja não desenvolve, e nós fomos gerados em Cristo, irmãos, para crescermos, amém? Imagina teu filho lá, com 20 anos de idade, sem crescer, uma criancinha do teu lado, e você fala, será que não vai crescer nunca esse menino? Será que essa menina não vai crescer, vai ficar aqui até quando? Mamando, bebendo leitinho, ouvindo e não praticando nada. Jesus faz uma crítica severa a respeito disso, que ele diz assim que o homem prudente é aquele que ouve e pratica, o insensato é aquele que ouve e não pratica nada, o prudente é comparado àquele que edifica a sua casa na rocha, o imprudente é aquele que faz a sua casa na areia, vem ao vento, a tempestade e leva a casa. Em outras palavras, a casa cai. Por quê? Porque ouve e não coloca em prática. E um sinal de maturidade muito forte na vida do crente é que ele passa a praticar a palavra de Deus. Ele começa a entender que a palavra de Deus é mais importante, a vontade de Deus na sua vida, do que a sua própria vontade. Alguém já se sentiu ofendido dentro da igreja alguma vez? Levanta a mão assim, levanta a mão. Meu Deus, que legal, tem gente que não. Não, vamos falar a verdade, levanta a mão. Você que já se sentiu ofendido, magoado e tal, quero dar uma notícia para você, muito legal, isso faz parte do processo de crescimento espiritual. Se você não aprender a passar por isso, você não vai aprender a passar por nada na tua caminhada. Amém? Eu nunca vi, irmãos, lugar que a gente mais fica ofendido não é nem na igreja, é na casa da gente. Não é verdade? Fica reclamando, né? Bem, vamos colocar um pano de fundo nessa mensagem aqui. Essa igreja de Colossos foi
indiscutivelmente, os eruditos, os teólogos, dizem que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Colossenses são os moradores da cidade de Colossos. E é interessante que Paulo escreve essa carta para essa igreja preso, ele está em Roma preso, volta de 60 a 62. Lá na prisão, Paulo escreve a carta aos Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses e a carta a Filemão. Essa igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, foi fundada por um discípulo que se converteu em Efésios quando Paulo estava pregando lá. O nome dele é Epáfras, parece que nome estranho, né? Mas é estranho mesmo. Interessante que a igreja de Colossos, ela estava situada numa região onde era muito próspera, sabe, num lugar próspero, é uma rota comercial, e essa rota comercial trazia muitos recursos para aquela cidade, então era uma cidade fervente, mas ainda não é nesse contexto que Paulo escreve. Por algum motivo, eles mudaram a rota comercial e foi para Laodiceia, que ficava distante da cidade de Colossos, mais perto de Éfeso. Éfeso ficava a 160 quilômetros de distância dessa cidade. E o que acontece nesse momento? Começa a entrar um monte de heresia na igreja. Doutrinas que pareciam cristãs, mas elas estavam contaminadas com pensamentos muito estranhos, vindo de diversos lugares. Eram aquelas pessoas que estavam ensinando a respeito de algo que não tinham exatamente fundamentação, lhes faltava estrutura. Então, quando você começa a misturar uma doutrina estranha junto com a santa palavra de Deus, foi exatamente aquilo que Satanás faz com Eva lá no Jardim do Éden. Nesse momento a igreja está recebendo um monte de informação. Por exemplo, uma das coisas que estavam sendo ensinadas na igreja, o gnosticismo, onde se pregava que Deus era bom e toda a matéria não prestava, era má. Então você tinha que ser espiritual, mas tudo que era material não prestava. Mas não é verdade isso. Outra heresia que foi ensinada que Jesus Cristo era um iluminado, mais uma manifestação de Deus. É mais como o maometismo prega, que Jesus era um profeta só, mais um profeta. Maomé também era profeta, então se equipara, se iguala. E negavam a humanidade de Jesus, porque, irmãos, Jesus, ele era um homem igual eu e você, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, e ele seguiu o propósito de Deus para a vida dele, até a morte, e ele cumpriu a sua missão. Jesus estava focado, e nessa teoria, ou nessa ideologia, ou nesse conceito de heresia que estava entrando na igreja, eles diziam que Jesus não era assim. Jesus era um cara muito poderoso e tal, e tudo que ele fez aqui, fez porque Deus estava com ele, porque Deus estava com ele, não, porque ele era Deus manifestado, e na verdade Jesus era homem como eu e você, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e um homem que vivia em santidade, temor e tremor na presença do Pai, e tudo que ele fez porque o Senhor era com ele. Amém, irmãos? Ele dizia: tudo que eu faço porque vi meu Pai fazendo primeiro. Então esse era Jesus, e essa ideia está entrando no meio da igreja de Colossos, tentando romper com valores e princípios. A gente tem que tomar muito cuidado. Irmão, eu vou lhe dar um conselho muito amoroso: não viaja nesse negócio demais de internet não, viu? Porque tem gente pregando coisa aí que é do arco da velha. Vai devagar com esse negócio, né? Amém? E outra coisa que começaram a ensinar de volta, misturaram todo o cristianismo e colocaram os ritos judaicos outra vez, a guarda do sábado e tantas outras coisas que colocaram junto no meio do ensino do evangelho. Você vê, hoje nós temos aí igrejas que ensinam que o sábado é mais importante do que Jesus, e por aí afora. E tinha uma coisa que era de matar lá em Colossos: culto aos anjos. Eles começaram a cultuar os anjos.
Irmão, os anjos são aqueles que nos servem, são ministradores das bênçãos de Deus, eles acompanham a gente na caminhada. Quem já teve a oportunidade de ver anjo, é coisa linda, é maravilhoso. Quem percebe a presença deles é muito forte. Mas aí o que eles começaram a fazer? Começaram a cultuar os anjos. Outra heresia, porque o único que é digno de honra, de glória, de louvor é o Senhor dos exércitos. Amém? Então, no meio dessa igreja confusa, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam crescer. Crescimento é bom? É bom. Crescimento numérico é bom, pastor? É ótimo. É muito importante que haja o crescimento numérico. Mas crescimento numérico na igreja, sem crescimento espiritual e maturidade, é a mesma coisa se você fazer uma enorme de uma represa, né? Uma represa muito grande, com 30, 40 centímetros de profundidade, não serve para nada. A gente tem que se aprofundar na palavra de Deus, tem que mergulhar nas coisas espirituais, e tem que ter o crescimento numérico, porém tem que ter o crescimento espiritual. Uma igreja que cresce muito sem base, sem fundamento, vira uma igreja infantilizada mesmo. Daqui a pouco começa aquela guerra no meio dos irmãos. E a gente vê muito isso, as pessoas com velhos sentimentos tentando viver a vida cristã sem uma transformação de fato. Isso começa a trazer problema para a nossa vida. O que Deus espera de nós está aqui no texto que lemos de Colossenses, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Na verdade, a palavra perfeito aqui, no original, no grego, é teleios, e ela tem uma ideia, não só, foi traduzido aqui por perfeito, mas uma das explicações da palavra diz maduro ou maturo, de maturidade. Paulo está preocupado com que a igreja de Colossos, como as outras igrejas que compõem as igrejas ali de Apocalipse, Paulo está preocupado que essa igreja se torne uma igreja madura, uma igreja preparada, de crentes que confiam e dependem do Senhor. Amém, irmãos? Você pode perceber um crente que não para em lugar nenhum. O que está faltando para ele? Firmeza, maturidade, postura. A igreja, irmão, é uma ferramenta de Deus para nos tratar, para nos fazer crescer. Engana-se aquele que pensa que a igreja é um lugar onde você vai ser bajulado, paparicado. A igreja não tem essa finalidade, não foi criada para isso. A igreja foi criada para formar crentes maduros. E essa é a realidade que nós temos que entender. Amém? Nós temos que ter uma responsabilidade conosco mesmo, que é a responsabilidade de crescermos na fé. Tem gente aqui comigo ou não? Irmão, honestamente, é muito fácil manipular pessoas. Você sabe disso ou não? Pela misericórdia de Deus, Deus me deu o dom da palavra. Eu tenho facilidade de me expressar. E é muito fácil você falar o que as pessoas querem ouvir. Se torna até, inclusive, uma tentação para aquele que está na frente do altar. Vou fazer um bom culto, vou dar uma boa palavra, vou mexer com a emoção do povo. É igual a música, que a música, muitas vezes você pode se alegrar e ficar feliz, e bater palmas e tudo, e nada, só fica em música. Pode acontecer. Porque são coisas que mexem com a emoção, com a alma da pessoa. Não é difícil você ser enganado e ludibriado. É muito fácil. Mas Paulo olha para a igreja e diz assim: olha, eu quero que vocês se tornem maduros. E o sinal de maturidade começa exatamente no meu relacionamento com Deus. E eu preciso aprender isso. Irmão, por favor, entenda o que eu vou dizer com muito amor. Não dependa e dependa ao mesmo tempo de pessoas. Porque nós temos que depender de pessoas, porque pessoas fazem parte da nossa vida. Você precisa de alguém, alguém precisa de você.
mas não no nível que eu estou falando de crescimento espiritual. Nós vamos ter que depender totalmente de Deus, e aí está o segredo, depender de Deus. Porque um dia na caminhada, na igreja, na tua fé, na tua vida, alguém vai te ferir, vai te machucar, vai te ofender, vai discordar de você, vai julgar um comportamento teu, vai falar mal de você. O ser humano é assim mesmo. Quanto mais menino, mais meninice faz. Não é assim? Você pega uma criança, você espera dela o quê? Atitude de criança, né? Tem pai que pega o filhinho novinho, né? Você precisa entender, e bota o dedo assim, e fala, está falando com criança, e o cara está querendo que o neném seja adulto. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam entender que tem necessidade de assumir um compromisso consigo mesmo, de crescer, de se tornar maduro em Cristo. Amém, irmãos? Enquanto eu não entender isso, eu vou viver por aí, correndo atrás de bênção, correndo atrás de profeta, correndo atrás de igreja, correndo atrás de novidade, correndo atrás de doutrinas, correndo atrás de qualquer coisa que apareça por aí. O evangelho é muito simples, amados. A palavra de Deus é muito simples. Chegaram para Jesus um momento e disseram, Jesus, nós queremos ser curados, os leprosos. Jesus não orou por eles. Jesus deu a eles uma palavra de comando e falou, vão e se apresentem aos sacerdotes. Estranho, né? Jesus diz, vocês vão e se apresentam aos sacerdotes. Mas Jesus, nós queremos ser curados. Põe a mãozinha aqui, faz um carinhozinho na minha cabecinha. Jesus falou, não nem deu muita bola para eles. Vocês vão e se apresentam aos sacerdotes e façam segundo o que a lei diz. E a Bíblia diz que no caminho da obediência, diga comigo, caminho da obediência, aconteceu o milagre. Eles foram curados no momento que obedeceram. Hoje a igreja infantilizada está esperando pastores que vão dar de mamar para ela. Pastores que vivem bajulando e falando palavras de engodo, de engano muitas vezes para certas pessoas. Infelizmente isso está acontecendo. Assim como a igreja de Colossos estava sendo atingida por uma heresia atrás da outra, a igreja evangélica brasileira está sendo atingida de uma heresia a outra. E nós temos que nos cuidar. Como é que eu me cuido disso, pastor? Palavra, palavra e palavra. O pastor tem que olhar para mim, o pastor tem que me cumprimentar, o pastor tem que me dar um abracinho, o pastor tem que nada, irmão. Nós temos que nos apegar a Jesus. Temos que depender do Senhor Jesus. Amém, igreja? Senão nós vamos ficar pensando que se o pastor não orar não acontece nada, coisa nenhuma, irmão. A maturidade nos leva a entender que a nossa oração tem poder, que a nossa vida com Deus é autêntica, é verdadeira, que dependemos dEle, que o Espírito Santo que está no pastor também está na minha vida. Mas para que serve o pastor? Efésios 4:11, coloca aí, irmão. Coloca aí. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O próximo versículo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Alguém entendeu esse texto? Entendeu essa palavra? Volta o versículo 11 de novo, por favor, irmão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Crente que nasceu de novo, coloca Hebreus 9:14 para mim. Crente que nasceu de novo, que foi salvo, perdoado, seus pecados foram perdoados e foram lavados pelo sangue de Jesus. E eu preciso compreender isso.
Pastor, eu sou aquele crente que cata a bênção, eu venho pedir bênção. Ô, irmão, ou senão o crente 6 horas. Ele não ora, mas ele pede para todo mundo: 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim. 6 horas, irmão, por favor, 6 horas, irmão, que eu estou precisando. E ele mesmo não ora. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, dos pecados, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Diga comigo assim: eu fui salvo para servir ao Senhor. Amém. Pastor, mas eu não tenho essa desenvoltura do Senhor aí, que o Senhor tem facilidade de falar. A Bíblia não está dizendo nada disso. A Bíblia está dizendo que eu fui salvo para servir ao Senhor. E se eu não estiver funcionando direito, é porque ainda sou imaturo, sou criança. E eu falo isso, eu não falo isso com o objetivo de ofendê-lo, por favor, entenda isso. Mas com uma palavra para despertar a minha vida espiritual. Eu era recém-convertido, fui pedir ao irmão Silvio, que hoje é pastor da igreja metodista, se eu não me engano está em São Paulo, na faculdade, não sei onde que ele está agora, ele cuida do departamento de ensino da igreja metodista. Fui lá e pedi: Silvio, estou com um problema, eu era recém-convertido, queria que o senhor orasse por mim. O Silvio, elegantemente, parecendo um mamute, sabe aquele mamute, o elefante pré-histórico, desajeitado, desengonçado, pega aquela tromba assim e dá na minha cara assim, pau. Ele falou: você está orando? Eu falei: não. Eu falei: então vai orar, depois que eu estiver orando eu vou orar por você. Irmão, era para desviar, irmão, essa conversa é para desviar. Olha um estúpido desse para me tratar dessa maneira, meu pastor. Você percebe como a gente deposita dependência, a nossa dependência em pessoas e não em Deus? Já prestou atenção nisso? Nós contemplamos a ideia de que eu vou chegar na igreja, e a igreja vai ser um lugar assim, que um amor, uma coisa zen, assim, sabe? Uau! E de repente a gente vê que não é desse jeito, e você cai a tua ficha, a realidade você precisa viver no processo de maturidade, de crescimento na presença de Deus. Como é que a gente infantiliza a igreja? Simples: dependam de mim, eu sou o cara. Você começa a fazer isso, você começa a trazer uma igreja dependente do pastor. E na verdade, Paulo está dizendo aqui no texto de Colossenses: eu estou me esforçando para que vocês atinjam a maturidade. Ele não está dizendo: não vem depender de mim, não. Temos que aprender a ler Bíblia, irmãos. Paulo está dizendo: você precisa depender do Senhor, você precisa depender de Deus, você precisa colocar a tua fé estruturada no Senhor. Irmãos, a igreja é um negócio tão legal, mas tão bom, que é a invenção do Senhor. Amém? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, para ser igreja, eu preciso entender uma coisa: eu tenho que caminhar para a direção da maturidade. Eu tenho que ir na direção certa. Eu tenho que funcionar direitinho. Eu tive muita gente no caminhar, no ministério, do trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos. Pastor, eu conheci Jesus de verdade na igreja, porque eu fui ensinado a encarar a minha vida, eu fui ensinado a ver Jesus, eu fui ensinado a andar dependendo do Senhor. Irmão, e essa luta é antiga na minha caminhada. Bem, Paulo quer destacar algumas coisas muito simples aqui. Eu fiz uma introdução meio longa, né? Anota aí. Não sei, você vai ter que anotar meio aí no rumo. Coloca número 1, e eu não fiz assim como um tópico. Eu fui discorrendo aqui, dentro dessa ideia. Eu já falei esse tópico aqui agora mesmo. Jesus espera que eu e você não continuemos do mesmo tamanho. Amém? Eu não estou falando de estatura física não, porque eu já estou... Não dá, irmão. Posso crescendo dos lados, mas não estou muito interessado.
Já cresci dos lados bastante. Isso me custou caro. Custa caro, irmão. Crescer dos lados custa caro. Estou vendo os irmãos fortinhos aí. Dá nada, pastor. Dá sim, irmão. 3 safenas, uma mamária. E umas coisas mais ruins ainda. Né? Paulo está orientando que cresçamos, não só na questão intelectual, mas física, intelectual, emocional e espiritualmente. Nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Crescimento é uma coisa que é para o homem. O homem precisa aprender que ele tem que crescer na vida. Algumas pessoas se acomodam, porque é muito interessante ficar acomodado. Em alguns casos. Eu fico aqui, dependendo dessa situação, está tudo bem, ninguém vai mexer comigo, mas a vida não é estática. A vida, ela movimenta-se. As coisas acontecem no dia a dia. Quando você não cresce, alguém vai crescer mais ao teu lado, e de repente você vai ficar defasado e vai sentir a dificuldade no tempo. Eu preciso crescer. A gente vê aqui os músicos, se o músico parar aqui no tempo e não acontecer nada, ele vai parar no tempo, e de repente chega alguém que se dedicou e o negócio pega. Ô pastor, mas o cara, o cara estudou mais do que você, ele cresceu. Eu lembro um menino aqui da cidade, que não está mais aqui, está em Curitiba, meu amigo. Na primeira igreja quadrangular, ele congregava lá, e um dia eu vi ele tocando, lá na calçada, assim. Eu cheguei e falei assim: ô João, cara, você toca mal para arrebentar, velho, vai estudar. Eu tinha liberdade com ele, ele tinha liberdade comigo, somos amigos mesmo. Daí ele falou: pastor, presta atenção, o senhor vai ver daqui a algum tempo como é que vai ficar esse negócio. E o João hoje é um dos melhores guitarristas que eu conheço por aí. O cara é bom, toca muito. Tem gente melhor do que ele? Tem, mas ele toca muito. Mas ele estudava diariamente de 6 a 7 horas por dia. Cara bom, irmãos, dedicado. Sabe em que área quando você cresce? Sabe onde você cresce? Naquilo que você se dedica. Precisa crescer, tem que desenvolver, tem que continuar estudando, tem que continuar lendo. Mas esse não é o tema nosso. Bom, mas tudo bem, eu preciso crescer fisicamente. Aí, pastor, está a base para crescer. Vou expandir o templo. Era o templo do Espírito, agora vai ser a catedral do Espírito Santo. Né? Não é nesse sentido que a gente tem que pensar em crescer. Tem que crescer na saúde, no cuidado, no zelo. Irmão, hoje tem tanta informação que antigamente não tinha. Hoje você tem muita informação de graça. Cuide-se. Cuide-se. É um desafio, mas é necessário que haja crescimento nessa área, né? O intelectual mesmo, eu falei aqui de uma habilidade, mas intelectualmente. Você vai falar para certas pessoas: não, mas eu sou velho, para que eu vou estudar, pastor? Não, se você é um velho que quer morrer amanhã, não precisa não, está tudo bem. Mas quem sabe você quer viver mais uns 30, 40 anos? Qual o problema de estudar? Nenhum? Eu quero crescer. Cresça, estude, vai, melhore. Emocionalmente eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer. Porque muitas vezes acontecem coisas com a gente que a gente não sabe por que age daquela maneira. Nós agimos de diversas maneiras e cada um tem lá um problema. Por que eu me sinto, eu sou tão agressivo? Por que eu sou tão indiferente? Por que eu me comporto como me comporto? Você tem se preocupado em conhecer a si mesmo? É muito importante a gente se conhecer. Autoconhecimento é importante. Por que eu sou desse jeito? Nunca lhe passou isso pela cabeça? Por que eu me comporto assim? Por que eu vivo fugindo? Porque eu tenho medo de enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas. Falta crescimento. Falta crescimento.
Eu preciso descobrir quem eu sou. E não é difícil isso, irmãos. Hoje tem muita ferramenta para você ter autoconhecimento, melhorar a tua perspectiva a respeito de você mesmo, entender por que você funciona, como você funciona. Tudo isso tem a ver com crescimento emocional. Tem gente que não entende a vida emocional, tem dificuldade de servir a Deus. Por quê? Porque é muito irado, muito rancoroso, se ofende por qualquer coisa, está toda hora cheio de melindres, você não pode falar nada, você não pode... Se você falar, você ofende. Se você não falar, você ofende. Se você olhar, você está ofendendo. Se você não olhar, você também ofende. Porque a pessoa é complicada emocionalmente. Eu de vez em quando ali, estou atendendo alguém e falo, tem uma psicóloga aqui, mas procura um psicólogo, você está precisando organizar a tua cabeça. Você precisa entender quem você é. Porque as pessoas emocionalmente imaturas, elas são pessoas que não dá para você confiar muito nelas. Porque um dia ela age de um jeito, outro dia ela age do outro dia você nunca sabe como é que vem lá. Claro, a gente vai traçar o perfil de uma pessoa, a personalidade, você vai observar essa vida. A gente hoje tem muita mais facilidade. Eu bato o olho em alguém, começo a conversar, eu falei, aqui é zica pura. Mas está conserto, irmão. Pode melhorar. Amém? Agora, não vai melhorar até que você decida que precisa crescer emocionalmente. Já ouviu aquela frase, eu sou assim mesmo? Síndrome de Gabriela? Não sabe, você não sabe. Eu nasci assim, Gabriela, a música lá do mundo lá. Eu não estou aqui, só estou fazendo você lembrar da música, que é uma síndrome mesmo. Ou a síndrome de Poliana, ou de Peter Pan, são síndromes que a pessoa, ela se infantiliza emocionalmente, não quer crescer emocionalmente. Tem muita gente que não quer crescer emocionalmente, porque crescer emocionalmente exige de mim uma resposta comigo mesmo. Eu preciso ir para a realidade. Eu vou aqui de copo, porque isso me confronta. Enfim, Paulo está se referindo à maturidade espiritual. Entenda uma coisa, irmãos, quanto mais distante de Deus, mais imaturo a gente se torna, espiritualmente falando. Tem uma urgência para que eu torne a focar a minha vida e buscar a presença de Deus. Amém? É muito importante entender isso. Paulo está falando exatamente desse alvo, desta maturidade. Precisamos crescer. Amém? Hoje a gente encontra muita mensagem, muita pregação, muita coisa. Parece que Cristo, ele é apresentado de diversas maneiras. Uma igreja tem um Cristo de um jeito, outra igreja tem um Cristo de outro jeito, outra igreja tem um Cristo de outro jeito. E eu tenho que ter maturidade. Por que as pessoas são enganadas? Por que as pessoas são ludibriadas? Por que elas são facilmente manipuladas? Por falta de conhecimento. O meu povo perece, por quê? Por falta de conhecimento. E eu preciso ter entendimento disso, que eu não posso simplesmente pegar a minha vida espiritual e dizer assim, quem vai me conduzir são os outros, eu vou só aqui na onda. Como dizia um pastor, que a gente conhece, na vibe, né? Só naquela onda, naquele caminho. Como se alguém tivesse dizendo para mim como é que tem que ser, e eu não tivesse nem a Bíblia, porque aí está muito crente que nem Bíblia mais carrega. Mas eu carrego no celular. Eu também tenho no celular bastante, e tem Bíblia, um monte de Bíblia, e leio, releio. Se você pegar a minha Bíblia aqui, ela está toda marcada, e essa Bíblia é nova. Essa aqui é nova. Há pouco tempo que eu comprei.
Ah, por que isso, pastor? Porque nós temos que nos esforçar em crescer espiritualmente. Você jamais vai ser um campeão da fé, um gigante em Deus, até que você decida ler de verdade a palavra de Deus. Porque aprendi uma coisa, irmãos: Deus fala através da sua palavra, fala no meu coração. Outro dia, uma mocinha aqui, eu acho que ela não está aqui hoje, e se eu falar aqui, se você me ouvir, não entenda que eu estou desprezando ou menosprezando você, mas a experiência foi muito marcante. Ela chegou, me procurou e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: mas você quer que eu ore pelo quê? Eu quero ouvir Deus falar comigo. E ela falou, eu falei para ela: você não ouviu Deus falar contigo? Não, pastor. Aí eu fiz ela sentar e falei: deixa eu te explicar uma coisa. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Quando você ouve uma pregação baseada na palavra de Deus, Deus está falando contigo. Você está esperando que venha uma voz e tal? Eu falei: eu escutei audivelmente uma vez, o Senhor me chamou pelo meu nome, Antônio. Foi tudo que eu ouvi, de voz audível de Deus. Nunca mais ouvi nada. Nunca mais ouvi nada. Mas escuto o Espírito Santo falando no meu espírito, escuto o Espírito Santo falando através da palavra, e eu vou para a palavra e medito na palavra, e tem hora que eu fico irritado, irmãos, é verdade. Sabe por quê? Porque eu gostaria de gastar todo o meu tempo na palavra. Eu tenho que fazer outras coisas, porque Deus fala conosco. Agora, Deus fala coisas que a gente muitas vezes não gosta, não é verdade? Muitas vezes a palavra está falando comigo uma coisa horrível, a palavra é: para de mentir, sem vergonha. Não fala assim, sou eu que estou parafraseando, tá? Mas diz que eu tenho que parar de mentir, porque senão eu vou para o inferno. O cara: mas eu sou lá, eu tenho um namorado, né? Um homem com namorado, uma mulher com a namorada. Mas a Bíblia diz que as pessoas que estão nessa prática não herdarão o reino dos céus. Agora, eu não vou pregar porque tem alguém que tem essa prática no nosso meio. Porque eu vou ofender a pessoa. Não, eu não quero ofender a pessoa, eu quero salvar a pessoa do inferno. Mas a Bíblia fala. A Bíblia fala conosco. Maturidade é entender a palavra falando comigo, e eu ter a hombridade de mudar a minha postura, a minha posição, a minha maneira de viver. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? A maturidade na minha vida espiritual está disponível. Eu posso simplesmente decidir: eu vou ficar criança ou eu vou crescer. É um caso de uma pessoa, há muitos anos atrás, que quando a gente conversava com essa pessoa, ela dizia: mas eu não quero crescer. Eu não quero crescer. E estava frustrada, porque ela ia ter que crescer, não tinha jeito, a idade estava vindo, e ela tinha que crescer, e ela dizia: eu não quero crescer, eu quero continuar sendo criança. Sabe por quê? Porque ela queria alguém protegendo, afagando, dando aquela cobertura, que é tão bom ser criança. É ou não é bom? É bom ser criança, irmãos? Meu Deus, que coisa boa ser criança, né? Quando a gente é bem cuidado, principalmente. Quando ninguém está fazendo nenhum tipo de abuso emocional, psicológico, físico, na vida de uma criança. A criança é bem amada, bem cuidada, bem guardada. É ótimo ser criança, mas não dá para ficar criança o resto da vida. Não dá. É tão bom quando a gente começa na fé, e tudo começa no dia que a gente aceita Jesus. Quando a gente começa na fé, meu Deus, você se lembra desse dia na tua vida ou não? Gente, que coisa tremenda. Carregado de pecado na minha vida, tudo ruim. Eu entro na igreja, aceito Jesus e parece que eu tinha fumado um baseado. Sério? Coisa de doido. Eu saí da igreja e estava assim, estava flutuando. Falei: gente, o que é isso que aconteceu comigo? Será que eu estou doidão? Mas eu não bebi. Falei assim. Quando Jesus entrou no meu coração, Ele arrancou aquele monte de podre, de estragado que estava dentro de mim. Tem podre ainda para arrancar, viu, irmão? Porque a gente não é bom todo não. Todo mundo tem um lado ruimzinho, precisa melhorar. Estamos lutando.
Mas aquele peso saiu, e eu comecei a me sentir diferente, feliz, contente. O dia da tua conversão é o começo de uma poderosa transformação. Mas se você se recusar a crescer, você não vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero continuar infantilizado aqui, pastor. Eu vou continuar como criança na fé. Não, irmão. A exortação da palavra é que eu e você cresçamos todos os dias na presença de Deus. Agora, isso demanda esforço, dedicação, demanda disciplina. Amém? Maturidade é algo que eu e você precisamos encarar. E é interessante que nesse processo de maturidade, nós temos a tendência de atribuir culpa aos outros, como a maioria das vezes na vida da gente é assim. Eu sou assim, porque eu sou assim mesmo. Ou senão a culpa é do meu pai, a culpa é do pastor, a culpa é do líder de célula, a culpa é da igreja, a culpa... Irmão, com muito amor vou falar isso. Com muito amor. Veja bem. Quem é que está impedindo você de crescer? Quem é que está impedindo você de se recolher no quarto, fechar a porta e orar 2 horas? Ler a Bíblia, 10, 15, 20 capítulos. Quem está impedindo você? Tem alguém? Quem que impede você de ser mais crente? De ser fiel? De se dedicar? Quem que impede? Deixa eu só dizer uma coisa a você. Quando você se recusa a esse tipo de enfrentamento de você mesmo, você está exatamente indo no caminho oposto. Ao invés de crescimento, frustração. Porque somos nós que impedimos o nosso crescimento, não são as pessoas. Eu me lembro de uma experiência pessoal. Trabalhava numa empresa lá em Curitiba. Naquela época era uma empresa razoavelmente grande. Tinham 6 ou 7 lojas, fazia parte do grupo, e mais outro nome, que era tudo interligado na verdade. Tinha mais 11 lojas, eram 19 lojas, uma coisa assim, lá em Curitiba. Eu trabalhava nessa empresa. E o que me fez crescer ali dentro foi empenho, dedicação, trabalho. Mas volta e meia você encontrava alguém reclamando. Ninguém me dá oportunidade, ninguém faz nada comigo, que nem sei o quê, e ficava aquela coisa. Como muita gente hoje se comporta dessa maneira na vida. Meu patrão é que não me reconhece, mas eu não faço por onde. Eu quero viver melhor, eu quero ganhar mais, mas eu também não faço por onde. E nessa empresa que eu trabalhava, eu sempre era desafiado a crescer, desafiado a melhorar. E um dia, era uma época inflacionária, não sei se vocês todos lembram disso, mas a inflação chegou a 85% ao mês. Você pegava R$100 no começo do mês, quando chegava no final do mês, ele valia 85% menos. Que tipo, hein, irmãos? Que dificuldade? Então ele valia 15. Pegava 100, no final do mês estava valendo 15. É uma loucura. E a gente tinha que calcular a tabela lá e tal. E toda hora eu ficava no meu diretor lá, chegava lá com ele, e ele tinha que calcular. Ele fazia um charme lá. Me enchia daquele negócio. Eu vou aprender a calcular esse troço aqui. Fui lá, busquei curso. Fiz o curso. Na semana seguinte, que acho que uns 15, 20 dias, acho que uns 30 dias de curso, mas eu voltei. Falei, quanto que você vai colocar de juros? Coloca 70%. Falei, beleza.
Fui lá para a minha sala, calculei toda a tabela que tinha que fazer coeficiente para multiplicar, calculei, coloquei ali, cheguei a ver se está certo aqui. Ele olhou, o que é isso? Os coeficientes para multiplicar, confere se está certo. Quem foi que fez isso aqui? Fui eu que fiz. E por acaso você tem inteligência para fazer isso? O cara era terrível. Eu falei para ele assim, depois que inventaram livros e boa vontade, não há coisa que o ser humano não aprenda. Foi isso que eu falei para ele. Irmão, se você tiver, porque você já tem Bíblia, amém? Falta boa vontade, falta dedicação. Eu posso viver com um pé na igreja e outro no mundo, posso ou não posso? Posso ou não posso? Quem é que está sendo enganado? Ou eu mesmo. Eu posso fazer de conta que eu sou crente na igreja, posso fazer de conta que eu sou fiel, posso fazer de conta que eu sou honesto, posso fazer de conta que eu falo a verdade, posso continuar vindo na igreja e vivendo uma vida mundana, posso ou não posso? Claro que posso. Posso até escrever frase bonita no Face, é ou não é? Nossa, o cara está crente, como dizia o falecido vovô, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Claro, isso é bem comum às pessoas imaturas na fé. Como é fácil fugir do confronto consigo mesmo? O que a gente faz? Está em confronto pessoal? Vaza da igreja. Um dia isso resolve. Mas por que não procura ajuda? Por que não busca alguém que tem mais experiência? Eu posso viver uma vida dupla, ninguém tem nada a ver com isso, só eu mesmo. Daquele momento em que o Senhor vai me chamar para a eternidade, ou se Jesus volta, ou se eu morro, eu vou ter que prestar conta da minha indisposição em amadurecer espiritualmente. Eu preciso tomar conta da minha vida. A maturidade espiritual não tem nada a ver com os outros, nem com o teu marido, nem com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe. A maturidade espiritual tem a ver com você, sua atitude diante de Deus. A pastora já falou muitas vezes, a gente casado lá, com conflito, casamento dá conflito, né, irmãos? Meu Deus, tem gente querendo casar ainda. É bom casar. É uma bênção casar. Mas você tem que estar preparado para começar uma reconstrução pessoal. Aquela pessoa quando você conhece, aquela coisa mais linda do mundo. Uns não são tão lindos assim, mas para quem gosta, gosta. Ai meu Deus, é a mulher mais linda do mundo, o homem mais lindo do mundo. Mas aquilo é só casca. Que está dentro, que é um negócio sério. Outro dia a pastora me perguntou assim, ela não está aí hoje? Onde é que está a pastorinha? Ela me perguntou, amor, eu estou bonita ainda? Eu falei, você sempre foi linda, mesmo quando você era gordinha. A pastorinha, quem lembra, lembra, né?